Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que nós, através desse canal, temos a oportunidade de adentrar no teu lar, no teu carro, onde você estiver nos ouvindo, para trazer uma palavra de Deus, né? Estou muito feliz que grandes coisas o Senhor fez por nós. O ano já está aí praticamente acabando, né? E ontem eu ouvi uma palavra muito maravilhosa, né, que o pastor ministrou. Nós estamos tendo o EBON na nossa igreja, né? Escola Bíblica de Obreiros e Membros. E eu ouvi uma palavra maravilhosa, né? Deus sempre tem uma palavra ali maravilhosa. E o irmão, o pastor, ele pregava assim: muitos apostaram que você não chegaria nem na metade do ano, né? E eu glorifico a Deus, né? Porque nós estamos aí nos aproximando do final do ano. Não é porque merecemos ou porque somos bons, não é nada disso. É porque a misericórdia de Deus nos manteve de pé, né? Nos manteve de pé a misericórdia de Deus. E somos gratos a Deus por isso, né? Somos gratos a Deus por essa bondade e por essa misericórdia que o Senhor tem por nós todos os dias, né? Então nós não podemos esquecer, né, de sermos gratos a Deus, né? Esquecer de agradecer ao Senhor todos os dias, né? Deus é maravilhoso. Então eu queria compartilhar com você, porque às vezes também muitos acharam que você não chegaria tanto, né? Mas se você está ouvindo e vendo esse vídeo, é porque você conseguiu também romper, né? As críticas, romper as enfermidades, as doenças, né? Dificuldades, e você está aí, né? Graças a Deus por isso. Eu quero ler uma palavra hoje para o nosso elevo espiritual, que também é muito conhecida, que está na carta aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Quero procurar aqui ser bem rápido, bem direto com aquilo que Deus colocou em nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, né? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? A visão que nós temos quando nós lemos essa palavra é a visão de um guerreiro, né? De um guerreiro da antiguidade, né? Que quando saíam à guerra, eles usavam, né? Usavam todos aqueles apetrechos, né? Todos aqueles itens faziam parte do seu uniforme, né? Todos aqueles itens era a base, né? O uniforme de um soldado, de um guerreiro, né? Então ele tinha ali a sua espada, na verdade, mas ele tinha também outros itens que lhe trazia segurança, né? Proteção, né? Hoje os soldados de hoje não usam, né? Embora eles usam ali um outro aparato, né? Eles usam capacete, depende a intensidade da guerra, né? Qual tipo de luta, eles têm os seus itens de guerra, né? Hoje, é claro que hoje não se usa mais uma espada, mas tem as armas de fogo, né? Mas tem os soldados, eles também têm a sua vestimenta, ele tem o seu capacete, né? Que nem eu falei, depende o nível, né, de luta que ele vai enfrentar, de guerra que ele vai enfrentar, ele tem um armamento um pouco mais ou um pouco menos, né? Tem o capacete e tem o colete, né? O colete à prova de bala, que é indispensável. Nenhum soldado, por menor que seja o seu grau, né? Ele jamais vai sair às ruas sem aquele item de proteção que é vital para a sua vida, que é o colete à prova de bala, né? Então é aquilo ali que vai lhe dar um pouco de segurança. Quer dizer que ele não vai morrer? Não, não é isso, né? Quer dizer que ele está
protegido um pouco. Então as suas partes vitais, né, estão protegidas, né, por aquele colete. Tem o seu coturno, a sua roupa, né? Então eles têm ali também a sua vestimenta. Mas este guerreiro aqui, este soldado aqui, ele era um soldado, claro, da época antiga, era um guerreiro antigo. Então Paulo, que foi o escritor dessa carta, a visão dele e a visão que ele nos traz é justamente desse guerreiro. Um guerreiro que usava a espada, um guerreiro que usava o escudo, né? A couraça, né? Enfim, né? Todos os itens ali que o guerreiro usava daquela época, né? Daquela época. Então, meus amados irmãos, quando Paulo, porque a gente precisa entender o sentido espiritual da palavra, quando Paulo falava desses itens, ele estava falando de uma guerra espiritual, porque ele disse aqui: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Nós precisamos enxergar quem está por detrás de tudo isso, né? Muitas vezes nos causando tristeza, guerras, lutas, perseguições. Nós precisamos entender quem é que está por detrás disso. É por isso que eu falo, irmãos, se fortaleça no Senhor, né? Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Mas não só isso, se revista, né? E a palavra para nós aqui nessa manhã, irmãos, já começo de tarde, é para que nós nos revistamos, né? Que venha nos revestir com essa couraça espiritual, com essa armadura, melhor dizendo, espiritual, né? Nós vemos que nas firmas, maioria, né? As firmas que trabalham com riscos, né? Com riscos de acidentes fatais, graves, eles têm os seus equipamentos chamado EPIs, né? Que quer dizer equipamento de proteção individual, né? Então, os EPIs, eles são obrigatórios você usar numa firma. Pode ser que alguém negligencie e fale: eu não vou usar hoje o cinto de segurança, né? Eu não vou usar hoje isso aí. E de repente ele cai lá de cima da obra e morre. Ah, por que o fulano morreu? Porque não usou o EPI. É porque, né, era obrigatório, mas ele não usou, né? Então, existem nas obras, nos trabalhos, existem os fiscais que eles ficam vendo se a pessoa está usando o EPI ou não. E se ele não usar, ele assina lá uma advertência, uma suspensão, né, por desobediência. E então tem que usar o capacete, se for numa obra. Ele tem que usar um jaco de frio se for, por exemplo, numa câmara fria.
ele tem que usar uma bota se ele for trabalhar no lugar escorregadio, ele tem que usar um avental se ele for lidar com algum produto que suja. Então existe o IPI, né? Ele tem que usar uma luva de aço se ele for lidar com a máquina de corte. Então cada IPI tem a sua finalidade, né? Tem a sua finalidade. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso, irmão, porque assim como no mundo secular existe uma gravidade para quem não usa, né? Essas proteções que são oferecidas, você imagina no mundo espiritual que Paulo está mencionando aqui, que tem pessoas que negligencia, quase que não sai, o que Deus nos oferece. Negligencia, essa é a palavra, né? É quando você não faz caso daquilo que lhe é oferecido. Então, tem pessoas que não, ele acha que é demais, né? Ele acha que é demais, mas Paulo, ele deixa claro aqui que essa armadura, ela tem um propósito, e o propósito dela é esse, para, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então, o diabo ele fica 24 horas tentando te derrubar, tentando te fazer ciladas, tentando te matar, tentando te destruir, né? Então, para conseguirmos estar firmes, é necessário nós tomarmos posse dessa armadura. Lembrando que, né, quando fala assim, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, tenebroso. Só que muitas vezes é difícil a pessoa acreditar nisso, porque ela não vê a olho nu, ela não consegue enxergar que existe espíritos malignos que chegam no ouvido de pessoas e cochicha, fala isso para ele, afronta ele, empurra ele, pisa no pé dele. E aí a pessoa não entende que existe um espírito nesse mundo espiritual provocando isso e acha que é a pessoa. Acha que é a pessoa. Aí a pessoa briga, né, se ofende, maltrata, espanca, agride um ao outro. E os espíritos, demônios batem palma, porque falam, olha, conseguimos, né? Mas se você atentar para essa palavra hoje, você vai entender que você tem que buscar força espiritual em Deus para vencer
esses inimigos, né? Você precisa buscar força espiritual, né? Então, Paulo, né, ele fala, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Então, quando ele apresenta de que a pessoa precisa de uma armadura e de que a luta da pessoa não é contra o seu semelhante, sim contra o inimigo da nossa alma, aí ele apresenta item por item para que a pessoa possa tomar. E ele diz no versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, né? Resistir. Porque assim, uma pessoa que está protegido de uma armadura, ele aguenta um certo limite de pancadas. Ele aguenta. Mas uma pessoa que não tem essa armadura aguenta muito menos. Talvez 2, 3 pancadas já faz ele cair. Então Paulo fala, olha, para que vocês possam resistir, né? Porque o inimigo vai bater, ele vai socar, ele vai te agredir, ele vai para cima de você, mas se você tiver com a armadura, você consegue resistir, você consegue ficar de pé, né? Porque ele nos ataca todos os dias, irmãos, e o que nos faz resistir é a força que nós buscamos em Deus, a armadura, né? Resistir no dia mau e depois de tendes vencido, permanecer inabalável. Aí ele vem com os itens, ó. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, né? A verdade. Num mundo que nós vivemos de tantas mentiras e enganos, né? Num mundo que nós vivemos em que os valores foram trocados, é necessário que um grupo especial, zeloso de boas obras, chamado Igreja do Senhor, se levante com a verdade. Para fazer a diferença. Cingindo-vos com a verdade, né? Vestindo-vos da couraça da justiça, né? Cada item desse é um item da armadura, né? É o item da armadura, a couraça da justiça, né? Calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, se preparando, irmão, na palavra, para você saber o que falar, ter o que responder, né? Tirar as suas dúvidas, não ser enganado. Você precisa se preparar na palavra, entendeu? Na palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo também usa a palavra. Ele usou lá contra Jesus. Se usou contra Jesus, imagina nós, meros mortais, falhos, pecadores. Imagina. Ele tem que estar se preparando na palavra, no Evangelho. Você precisa saber o que falar, o que responder. Você precisa ter conhecimento, tá?
embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é a fé. A fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno fica jogando os dados, as flechas. Entendeu? Você não vai conseguir. Esse ano você não vai terminar ele. Esse ano você vai ser um derrotado. Você vai cair. Você é fraco. Ele fica jogando os dados. Mas aí você usa a fé, que é o escudo. Você fala, eu vou sim, porque eu sou mais forte em Cristo. Em Cristo eu posso todas as coisas. Em Deus eu serei vitorioso. E aí você vai usando a fé. Vai dar tudo certo. Eu vou chegar lá. Minha família vai vencer. Essa doença vai cair por terra. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Aí você vai apagando os dados dele inflamados que ele lança contra você, né? Então, Deus ele não te deixa a pé, irmão. Deus não te deixa sem proteção, né? Tomai também o capacete da salvação, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra, sempre. Se a tua vida estiver baseada na palavra, você vai chegar lá do outro lado, né? Vai chegar lá com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, sempre orando, pedindo graça a Deus, pedindo misericórdia do Senhor, pedindo perdão, suplicando a Deus a misericórdia dele, né? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse todos os santos aqui é todos os demais irmãos que estão por aí, entendeu? Que nós temos a obrigação de orar. E tanto é que é verdade isso, que o próprio Paulo fala, e por mim, entendeu? Ele se inclui no meio, né? Então, Jesus abençoa a irmã fulano de tal, abençoa a igreja fulano de tal, abençoa o pastor tal, abençoa o irmão fulano de tal, entendeu? Oração por todos os santos, né? Porque a palavra santo, irmãos, quer dizer separado. E separado aqui é a igreja, né? Então, a oração tem que ser por todos. A gente não pode orar somente por nós, porque tem soldados que estão do nosso lado e às vezes ele não fez uso dos equipamentos que nós falamos no início da palavra. Às vezes ele não fez uso dos itens e os inimigos estão atingindo ele, entendeu? Ele não está resistindo, porque está sem armadura. Ele não está resistindo, está caindo. E aí você entra com a oração para que Deus possa fortalecê-lo, para que Deus possa trabalhar na mente dele de que ele precisa dessa armadura para se manter de pé. Então, que Deus, irmãos, nos dê graça para nós usarmos diariamente, né? Às vezes a gente vê aí algumas situações, as pessoas que usam ternos direto, né, irmãos? E às vezes fala, hoje é domingo, eu não vou usar terno, hoje eu vou só uma camiseta, vou
porque eu uso terno de segunda a sábado, aí hoje, mas, né, hoje eu vou usar um short, hoje eu vou usar um chinelo, mas no mundo espiritual, irmãos, isso não funciona. Tem que ser diariamente, revestir da armadura diariamente, sem folga. E o fato de muitos, às vezes, estarem sucumbindo, caindo, sendo derrotados, irmão, porque estão imaginando o mundo espiritual como uma empresa que funciona de segunda a sexta, que no final de semana não funciona, ou que no dia de folga dela ela pode andar de qualquer maneira, né, porque ela está no dia de folga. No mundo espiritual isso não funciona. Isso não funciona. É dia a dia, entendeu? Dia a dia, oração, súplica, a coraça da verdade, né? Preparação do evangelho, capacete da salvação, né? Espada da palavra, dia a dia, né? Nós não podemos ter folga, porque a Bíblia diz assim, ó, parai e andai, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Tem gente que está descansando quando é para andar, né? Quando é para andar, ele está descansando. Então, que Deus possa te dar graça, você possa entender essa palavra, que você precisa, que eu preciso, a cada dia estar revestido dessa armadura, para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, compartilhe, né? Se quiser comentar, deixe aí seus comentários também. É muito bem-vindo os seus comentários. Que Deus possa, em Cristo Jesus, te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.